Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o João Ferraz, estou ajudando a tocar esse painel aqui. Com a pandemia, a gente viu um agravamento muito grande da pobreza e da fome no Brasil e um escancaramento da desigualdade no nosso país. Então, assim, a gente bolou esse painel aqui para tentar traçar caminhos para reverter esse cenário no Brasil e pensar em diferentes formas de elevar o desenvolvimento do nosso país. Passo a palavra para a Vera Magalhães, que vai ser a nossa mediadora. Olá, boa tarde, já início de noite a todo mundo. Obrigada a quem ficou, mesmo com esse nosso pequeno atraso, mas a gente promete compensar com muita informação, porque eu acho que esse é um dos painéis mais diversos, né, mais plurais que a gente tem aqui, e vai ser muito bom ouvir sobre esse tema tão importante a partir de diferentes perspectivas e de diferentes experiências dos nossos painelistas. Vou fazer uma breve apresentação aqui. A gente tem remotamente a honra de contar com a participação do padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho incrível na área social. Ele é coordenador da Pastoral do Povo, do Povo de Rua de São Paulo. O Luciano Huck, que está aqui, que dispensa apresentações, apresentador de TV, e também hoje um ativista, a gente pode dizer, da política e do terceiro setor, dessa conexão da sociedade com os temas da política. O Renan Ferreirinha, que está aqui à minha direita, ex-secretário de Educação do Rio de Janeiro, agora pré-candidato, deputado federal pelo Rio de Janeiro. E aqui à minha esquerda, o Gilson Rodrigues, que é presidente do G10 Favelas, tem um trabalho também social magnífico na favela de Paraisópolis, em São Paulo, e outras iniciativas. Então, a gente vai poder trazer um pouquinho de cada uma dessas perspectivas. A gente combinou a dinâmica aqui, para evitar de ficar muito repetitivo e todo mundo falando sobre os mesmos temas, eu vou procurar jogar diferentes assuntos para todos eles, para a gente poder abranger o maior número possível de temas. Padre, queria começar com o senhor, que está aí remoto, teve aí, cancelou um monte de compromisso para estar com a gente, agradeço desde já, e eu queria que o senhor começasse dando um relato para a gente de como a pandemia agravou e escancarou a pobreza e a miséria extrema, a fome, e como hoje a gente tem aí uma situação de emergência social em São Paulo, inclusive com a população de rua. Então, há indicadores muito claros do agravamento da situação. Nós percebemos o agravamento da situação, por exemplo, com o aumento da população em situação de rua, que aumenta em todas as cidades brasileiras. Só em São Paulo, um aumento de 32%, um aumento vertiginoso no Rio de Janeiro, em Florianópolis, em Porto Alegre, Recife, em todas as grandes cidades brasileiras. Só na cidade de São Paulo, a prefeitura considera 32 mil pessoas em situação de rua. É mais do que a maior parte dos municípios do estado de São Paulo. Os indicadores de sofrimento do povo durante a pandemia são todos terríveis, como o aumento do feminicídio, o aumento da violência contra a mulher, o aumento da violência doméstica, todas as formas de empobrecimento, como o aumento do desemprego, o aumento dos indicadores de fome. Se nós pegarmos só o aspecto da população em situação de rua, imagine, desde a pandemia, ouvir: fique em casa. Qual casa? Põe máscara. Aonde está? Lave as mãos. Use álcool em gel. Tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza corretamente e que deve ser seguido, para quem dorme na calçada é impossível. Quando vivemos o lockdown, aqueles que apareceram mais rapidamente, que todo mundo viu, são as pessoas que estão vivendo em situação de rua. E isso, em um aspecto, aumentou a solidariedade, mas uma solidariedade também pandêmica, quando a solidariedade tem que ser endêmica, ela deve estar presente sempre. E essas pessoas foram vistas de maneira mais nítida e que apontam que um dos problemas mais sérios que nós temos hoje no Brasil e que todos nós, de diferentes instrumentos, na pluralidade de propostas, temos que superar as desigualdades. E eu acredito que uma das formas é a proteção social.
A gente vai, então, aprofundar isso ao longo do nosso painel. Queria passar a bola aqui para o Gilson, porque você também viveu muito de perto esse agravamento, e eu queria que você falasse um pouco das soluções que surgiram na pandemia e que podem escalar para situações mais definitivas, como vocês incentivaram o empreendedorismo como uma forma de combater o agravamento da desigualdade, da miséria, etc. Gil. Hello, community. Boa noite, comunidade. Primeiro dizer da nossa alegria de poder estar aqui com o Luciano, Ferreirinha, a Vera. Dizer que nós viemos aqui contar de um Brasil que foi escancarado durante a pandemia. É um Brasil que, como o padre falou, de fome, sem casa, sem máscara. Um Brasil que está vivendo ainda uma parte no home office e outra parte está passando fome. Durante esse processo, eu que sou do G10 Favelas, que é o bloco de líderes empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil, sequer a palavra favela tem sido falada durante esse processo. É como se nós vivêssemos em dois Brasis. E esse Brasil do home office, esse Brasil da fome, não deve ser assim. Nos diziam, Vera, de que nós viveríamos um novo normal. Esse novo normal não seria um novo normal em que as pessoas passassem fome, em que as casas e as famílias viviam sem água, que a gente passaria uma situação de agravamento da fome e voltar para o mapa da fome, diriam para a gente que seria uma situação melhor e que a gente se olharia de maneira mais igual e de maneira mais humana, como gente, independente da sua classe social, da sua cor, da sua religião, estaríamos mais juntos e superando essa dificuldade junto. O que nós temos visto cada vez mais, mas temos que quebrar isso, é um Brasil que ainda está dividido. Que você não pode falar que está faltando água na favela, que o serviço SAMU não vai, como não vão os aplicativos, que esse novo mundo tecnológico ainda não chegou para todo mundo, mas se eu falar isso, eu ganho cor, eu ganho um partido, eu ganho uma coisa que é para falar, não escute ele. Então, nós estamos falando de um Brasil real, um Brasil que precisa acordar para as necessidades, mas que também tem soluções. Nós, através do G10 Favelas, criamos um movimento, durante a pandemia, chamado Presidentes de Rua. Na ausência de um presidente, tínhamos um a cada 50 casas, cuidando de 50 famílias, e eles cuidaram, distribuindo máscaras, cestas básicas, mobilizando e cuidando da nossa comunidade. E hoje são mais de 4.000 presidentes de rua, em 16 estados, 389 comunidades, em favelas no Brasil inteiro, que têm feito a diferença e que nós queremos espalhar pelo Brasil inteiro. Neste momento, o que nós acreditamos que a melhor forma de reverter a pobreza é garantindo dinheiro no bolso. A gente está cansado dos mesmos mimimis, daquela modelagem, sabe? A gente fala que nós temos um programa de combate à modelagem. Modela, modela, modela e não faz nada. Então, precisamos garantir que as mulheres que estão sofrendo violência e estão com suas crianças passando fome tenham dinheiro no bolso. Que o jovem que quer vir para Harvard, viajar o mundo, estudar, dinheiro no bolso. Então, a melhor forma de combater e reverter a pobreza é dando condições para que a população possa ter dinheiro no bolso, seja com programas de renda básica, mas seja realizando sonhos como empreender. 40% da população da favela sonha em empreender e falta oportunidade. A gente vive um Brasil em que é dividido em muros e que o CEP é bloqueado e que, dependendo do lugar onde você está, você vai ter mais ou menos oportunidades. Precisamos ser livres. Nós pregamos uma favela livre, cheia de oportunidades, mostrando a sua potência, mostrando as soluções, não ficar apontando culpados, mas buscando as soluções. Eu acredito que reverter a pobreza é dar dignidade, fazendo com que a população possa empreender, transformar, ter renda, e não fazer esse novo normal em que as pessoas passam dificuldade, as crianças não vão para a escola e mais gente está desempregada e passando fome. Perfeito. O Renan atua e atuou fortemente no período em que ele teve no governo Eduardo Paes, numa das chaves, né, para a gente começar a mudar isso, que é a educação. E eu acho, Renan, não sei se você tem essa percepção também, de que a gente sai da pandemia com uma perda e um déficit muito grande nessa área educacional, um governo Bolsonaro que tem feito o desmonte que tem feito na educação, mas também sem uma perspectiva de uma nova educação para esse mundo que é diferente depois da pandemia e que vai exigir pessoas com habilidades diferentes, com ferramentas diferentes. Qual que é a chave para sair desse buraco? Primeiro, saudar aqui a Vera, agradecer por estar mediando o nosso debate, Gilson, Luciano, que é um querido amigo, também Padre Júlio Lancelotti, um grande prazer estar aqui com o senhor. Primeiro, a gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui, Vera. Essa Brasil Conference, um espetáculo, ver todo esse trabalho, saudar todo o time que vem fazendo um trabalho fantástico na sua 7ª edição da Brasil Conference. Para a gente é muito gratificante, que vem participando há tantos anos.
Vera, a gente vivenciou uma tragédia silenciosa na educação. O que aconteceu na educação brasileira nesses últimos anos, ministro, foi algo muito sério. Você teve todas as escolas fechadas no Brasil por muito mais tempo do que se deveria. E quando a gente chegou na Secretaria de Educação, eu fiquei como secretário até esse último final de semana, retornei agora para a LERJ por motivos de prazo legal, como a Vera falou, a gente observou que com a escola fechada não é só o processo de aprendizagem, Tabata, que fica muito prejudicado. É um processo também de garantia da segurança alimentar. Para a vasta maioria das nossas crianças, eu estou falando de uma rede que é a maior rede municipal de educação da América Latina, em número de escolas, são 1.544 escolas municipais, não tem nenhum outro equipamento público no Brasil com tanta capilaridade como as escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, com a densidade que se tem na cidade do Rio, que também tem um papel social fortíssimo, de conseguir prover, Eduardo, o prato de comida para as crianças, 3, 4 refeições. Muitas das nossas crianças têm a sua única refeição digna na escola. Então, além da aprendizagem, além da alimentação, você também tem um acolhimento socioemocional, que a pandemia gerou um grande surto também relacionado a isso, e convívio social. Criança precisa de criança, precisa aprender a cair, a levantar, a perder, a se sujar, e a escola que proporciona isso. Então, a ausência da escola acabou gerando um retrocesso no Brasil que a gente tinha avançado muito, independente de governo, Luciano, que foi o acesso à educação. Nós, enquanto país, avançamos muito no acesso à educação básica. Nós praticamente universalizamos o acesso à educação. A qualidade da educação poderia ser muito melhor, a gente sabe disso, mas a pandemia fez esse retrocesso, fazendo com que a evasão escolar voltasse para o mapa do ensino fundamental. A gente está falando de crianças de 6 a 10 anos, Márcia, que passaram a ter uma dificuldade de estar na escola. E a gente precisa fazer com que a sociedade brasileira volte a priorizar a educação como um bem máximo para isso. E, além disso, você tem um desafio da qualidade, de que como que a gente consegue retomar essas aprendizagens. Em São Paulo já teve alguns dados muito interessantes que mostram um retrocesso de 10 anos no nível de aprendizagem que a gente tem médio na aprendizagem de matemática, de língua portuguesa, e, acima de tudo, uma escola que não está tão atrativa, que aí vai muito na sua linha da final da sua pergunta. A verdade é, gente, que a gente está perdendo essa batalha. A escola de ensino fundamental 2, de ensino médio, ela não é atrativa para o jovem como deveria. E, infelizmente, os outros caminhos que na pandemia foram mais explorados, como gravidez precoce, o tráfico, a informalidade, ficam mais fortes como opções para esse jovem que não vê na educação o caminho do conhecimento, um caminho mais propício de um futuro melhor. Luciano Huck, a gente tem aqui vários pré-candidatos, né, presidente da República, e um deles não é o Luciano Huck. Achei que ia voltar esse assunto de novo. Porque ele pensou nisso, mas ele não foi. Mas quando ele decidiu não ir, ele disse para mim uma coisa. Olha o Lídia aí, não era isso que eu ia perguntar, mas eu posso ir por aí. Quando você não foi, você falou assim, Vera, pode contar comigo porque eu não vou sair do debate público, é verdade? Então, eu vou te trazer para esse debate como uma pessoa que está pensando o Brasil, mesmo não estando nesse lugar da política. E você, certamente, como um comunicador e como um comunicador de um programa que tinha já o seu antigo e o novo também tem uma interface com esse Brasil mais profundo, você sabe bem como esse agravamento se deu da pobreza, da desigualdade, da miséria. Qual o papel da sociedade civil, do terceiro setor, dos artistas, dos formadores de opinião, para a gente começar a sair desse buraco? Obrigado, mais uma vez obrigado ao Brasil Conference pelo convite, Renan, Gilson, Padre, um privilégio estar no mesmo painel com o senhor, sabe o quanto eu te admiro, a sua história toda. Bom, primeiro, eu acho que acho que a curiosidade move o mundo. E quando você soma ela a iniciativa e a capacidade de execução, acho que, de fato, a gente consegue transformar as coisas. E ver uma sala como essa, eu frequento esse evento talvez desde 2015, eu acho. E quando a primeira vez que eu vim aqui, Vera, eu resolvi gravar um conteúdo aqui e eu quis entrevistar 4 jovens estudantes bolsistas que estavam se formando aqui em Harvard. Dos 4, 3 estão nessa sala hoje. Um virou secretário de Educação do Rio de Janeiro, deputado federal, estadual e será federal.
Será federal. Olha o ato A outra, para mim, é a deputada federal, uma das mais atuantes no Brasil. Nossa futura presidente também, Tabata do Amaral, que está aqui também. O terceiro estudante é a Larissa, que está aqui, sócia do Henrique, que vocês ouviram falando hoje de manhã no Brex também, uma das cabeças mais brilhantes da sua geração. E só acho que era o Henrique, que era o quarto que não está aqui, né? Que eu não sei onde é que ele está, enfim. Mas deve estar bem, outro Henrique, não era o Henrique Brext. Por que eu digo isso? E quando você consegue juntar numa mesma sala um ministro do Supremo, um governador de Estado, o Eduardo Mufarrege, que comigo, eu acompanhei ele nessa luta pela renovação política, a Márcia, que é a pessoa que eu mais ouço quando quero falar de saúde pública, e leio muito, assim, quando você reúne numa sala só para a gente discutir o Brasil, tá aí, esse evento não é um evento para Faria Lima, esse aqui não é um evento é um evento para estudantes, é um evento para uma nova geração que está vindo aí, que entende a educação como uma ferramenta de transformação de fato. E quando a gente fala aqui de desigualdades, acho muito importante o trabalho do Padre, acho muito importante o trabalho do Gilson, que é a emergência. É a família que está sem comida na mesa. E não é brincadeira, isso é sério. Fui gravar em Miracema, semana retrasada, aqui na divisa de Minas com Rio de Janeiro com Minas, na verdade. Dona Vilma, ministro, vive com auxílio emergencial de R$600, ela não tinha dinheiro nem para ela comer, e ela faz, na verdade, 70 quentinhas toda semana para distribuir para quem está pior do que ela. Então, a vida me deu a possibilidade de fato, viver esse Brasil real e ter o pulso do dia a dia das pessoas, de sentar com a Dona Vilma na casa dela, que é menor do que esse palco aqui, vive ela, a filha e a neta, e trocar ideia e entender de fato quais são as dores da Dona Vilma, de fato quais são os prazeres da Dona Vilma, de fato como é que ela quer ver o mundo. E a Dona Vilma precisa de padres, Júlio Lancelotti, precisa de Gilsons, que é aquela turma que está ali no dia a dia. Luana Genon, não falei de você, mas eu preciso falar de você. Luana está na minha frente quando a gente quer falar de todas meu aprendizado sobre equidade racial passa por Luana Genon, então agradeço você estar aqui na primeira fila mais uma vez. Muito obrigado. E elegantérrima, como sempre. Como sempre. Que eu passo aqui, a gente fica olhando para ela, não vê aqui na minha frente. Mas por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que o meu papel nessa história é olhar lá na frente. Qual vai ser o legado da nossa geração? Sabe, no mundo, hoje em dia, você tem 1% da população mundial tomando conta de 50% da riqueza mundial. Você tem hoje o 1% da elite econômica brasileira achando que está distante da solução, que sempre foi acusada de estar longe das soluções dos problemas de desigualdade no país, que tem que ser convocada. Então, eu acho que a gente precisa fazer o que a gente está fazendo nessa sala aqui, conectar, ouvir, aprender e transformar. Então, eu vou voltar sempre nesse evento e volto para encerrar, Vera. A comunicação é muito importante nesse quebra-cabeça. Você pega os Estados Unidos na década de 30, depois do crash da Bolsa de 29, os estúdios americanos se reúnem em 30 e juntos eles decidem que eles vão recuperar a autoestima do povo americano e a gente está nos Estados Unidos. É quando nasce o American Dream. É quando nasce o final feliz em todos os filmes. É quando nasce que o mocinho vai sempre ganhar do bandido. E isso é fundamental. E o Brasil, a gente está num momento tão difícil e tão delicado, tão polarizado, onde quem pensa diferente parece que é inimigo, onde quem não divide a mesma opinião não pertence a esse grupo. É um momento tão delicado, então, que acho que a gente precisa reconstruir essa autoestima nacional. A gente precisa entender que juntos a gente consegue fazer um país menos desigual, um país mais afetivo, um país mais eficiente. Então, acho que a solução para o Brasil passa por todos nós juntos, cada um cumprindo o seu papel. Não existe salvador da pátria, não tem uma única pessoa que vai resolver. O que pode fazer é compilar as melhores ideias. Então, acho que a comunicação tem um papel enorme nisso, e ter o privilégio de poder falar com 45 milhões de brasileiros todas as semanas, todo domingo, é de uma responsabilidade enorme, e eu quero cumprir o meu papel em comunicar ao país o que a gente tem de melhor e não as nossas feridas. Certo.
Padre, voltando a chamar o senhor aqui para a nossa conversa, queria dar alguma concretude para esses indicadores tenebrosos, né, que a gente tem de um crescimento enorme da extrema pobreza. Segundo o índice de pobreza da FGV, são 28 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil após a pandemia, e eram 21 milhões antes. E indicadores que mostram que, se não fosse o auxílio emergencial em 2020, essa catástrofe podia ter sido ainda muito maior. E eu acho que uma coisa que todo mundo vivencia é esse flagelo transformado numa paisagem de uma população de rua cada vez maior. Esses auxílios, como eles existem hoje, eles atendem a essa realidade, ou a gente precisaria passar para uma outra discussão de política de transferência de renda, a seu ver? Então, a população brasileira é muito diversa. Não dá para ter uma medida igual para todos. Exigir, por exemplo, da população de rua, no início da pandemia, que recebesse a resposta por SMS, era impossível. Como é que um morador de rua vai receber a resposta por mensagem no celular? Exigir que ele tivesse CPF, isso nas comunidades, nas favelas também. Exigir, esses dias eu estou vendo um restaurante popular que está abrindo em Florianópolis, que quer título de eleitor, RG, atestado de antecedentes. Então, nós temos que desburocratizar e humanizar as respostas. Uma forma de desburocratizar, de desinstitucionalizar, é conviver, é estar perto, é levar em conta cada realidade. Na questão do auxílio emergencial, foi uma luta terrível. Nós tivemos que judicializar muitos pedidos de auxílio emergencial para a população em situação de rua. E depois eles não conseguiam nem ter acesso às agências da Caixa Econômica Federal para receberem o auxílio. Então, foi uma situação dramática. E uma coisa, Vera, que chamou muita atenção: nós estamos com nossos sistemas de informações muito atrasados e desatualizados. Sim. Com a extinção do Ministério do Trabalho, várias pessoas que estavam já desempregadas constavam como empregados. Fora a não várias realização pessoas do censo, né? E porque não atualizou esses dados. Outra coisa que chamou muita atenção: pessoas que já estavam em liberdade, colocadas pela justiça, constavam no sistema como pessoas ainda encarceradas ou privadas de liberdade. Então, houve um desacerto, e no Brasil há um desacerto muito grande entre o mundo real, o Brasil real, e o Brasil que os governantes, que é um Brasil fictício. Nós precisamos aproximar isso e chegar na realidade. Essa realidade que é da favela, essa realidade que é da calçada, essa realidade que é da rua. Por isso que o auxílio emergencial ele respondeu em parte por essas inadequações, e nós precisaríamos implantar de maneira muito séria e muito concreta, escalonando por grupos, começando pelas mulheres e as crianças, a renda básica. A renda básica é isso que foi dito: é dinheiro no bolso, é garantia, é autonomia, é vida com liberdade e dignidade. Eu acho que esse é o grande tema, né? Quando a gente discute pobreza hoje, não tem um consenso entre economistas em qual modelo a ser adotado e tal. Então, eu queria ouvir todos. Esse é um tema que eu vou passar para todo mundo aqui. Queria te ouvir, Gilson. Quando você fala em dinheiro do bolso, você também acha que a gente tem que ter uma renda básica universal? E como ela seria implantada no Brasil, num país como o Brasil, a seu ver? Eu acredito que dinheiro no bolso, como o padre falou, ele é uma forma de ajudar a população que mais precisa a ter o básico, a ter dignidade, né? Nós estamos vivendo uma situação de pobreza em que se não tem dignidade. Lá na Bahia, de onde eu vim, eu sou de Itambé, lá já há um tempo, nós, desde pequeno, comíamos café com farinha. E agora está chique, insegurança alimentar. Essa insegurança alimentar, esse problema de fome no Brasil já é antigo, já é agravado, e pouco tem sido feito concretamente para avançar nesse sentido. E ainda que esse tema está tão latente nesse momento, tantos milhões de brasileiros passando fome, não se faz nada. E a minha sensação, concretamente, de apesar de ter a gente aqui falando, brigando, são poucas pessoas ainda olhando para esse mapa da fome e tentando criar soluções. Por isso que eu acredito, sim, que deveríamos ter uma
um incentivo, um recurso do governo que pudesse apoiar essa população que mais precisa, e somos muitos neste momento, mas também pudéssemos criar a forma das pessoas poderem transformar a sua vida, de poder empreender, de poder gerar negócios, gerar oportunidades. Nós temos trazido aqui essa força da favela. Nós somos 17 milhões de brasileiros vivendo na favela, e esses brasileiros, apesar de estar vivendo em bolsões que chamam bolsões de pobreza, são brasileiros que movimentam 159 bilhões de reais por ano. Essa favela, ela pode ser estimulada para poder gerar cada vez mais renda, ela pode ser estimulada para gerar riqueza, desbloquear, né? Hoje em dia, o que nós temos feito é buscar criar um novo olhar sobre a favela. Sim. As pessoas já me olham carente, violento, marginal, já me olham com todas as questões que só me deixam para mais para baixo, só nos deixam mais marginal. E nós estamos buscando criar esse novo olhar, de mostrar essa favela que cria suas próprias soluções, que tem dinheiro, de que o nosso R$1 lá em Paraisópolis vale tanto quanto o R$1 que está no Morumbi, que nós precisamos transformar a nossa vida e ser olhado como gente, né, a partir dessas oportunidades. Então, nós temos criado iniciativas e buscado soluções neste contexto que estão aí, que estão mostrando. Não é lançamento, não é espuma, são ações concretas que têm acontecido e que têm transformado a vida das pessoas na favela e que podem ser escalados no Brasil inteiro. Então, eu acredito na transformação dentro da própria pessoa, do desbloqueio que a pessoa tem de poder ficar rica, de poder ganhar dinheiro. Eu sou filho de uma mulher surda-muda, numa favela, que é em Paraisópolis, e as pessoas já diziam para mim que eu nascia predestinado, que eu seria predestinado a dar errado. Minha mãe teve 14 filhos, surda-muda na favela, então ela já era doidinha, mudinha, ela não tinha deficiência, mas era tratada como mudinha, doidinha. E aí os filhos da muda, que eram nós, e já era o filho da muda já com a violência de que estava ali predestinado a dar errado, ia crescer, ia virar bandido, ia virar traficante, tinha sangue ruim. Então, a gente não queria ser ruim, nós queríamos ser bom, nós queríamos transformar a nossa vida, estudar, trabalhar, mas a sociedade nos joga nesse sentido. Eu já sempre fui uma criança que falava, que tinha ideias, e, por conta disso, a minha família olhava mais para mim e falava assim, vigia com esse menino, manda embora para a Bahia, porque esse menino vai crescer na favela e virar traficante. Só que se eu tivesse uma família rica, eu seria o CEO da empresa, o futuro presidente do Brasil, o criativo. Então, desde sempre, as nossas crianças na favela, mais espertas, que querem falar, que têm opinião, elas já são marginalizadas, elas precisam de uma oportunidade para transformar a sua vida. Nós estamos nascendo lá fruto de pessoas que eram improváveis de dar certo. E nós estamos fazendo com raça, com vontade, mas precisamos ser olhados como gente, com oportunidades. Eu vi hoje na abertura, por exemplo, os embaixadores no Brasil inteiro que precisam de uma oportunidade para transformar a vida deles, impactando as pessoas. Então, nós temos feito trabalho, sim, com propósito, que aquece o coração, mas precisa encher o bolso, para transformar, de fato, o Brasil, distribuir a renda, dar dignidade para suas famílias, e à medida em que eu impacto aquele embaixador, aquela família, aquela criança, eu impacto toda uma comunidade que se transforma. A política pública, infelizmente, está demorada. Ela é uma política de pessoas, não é política de Estado. Então, começa com uma boa ideia, quando muda, outro, e a gente fica abandonado, sem perspectiva, mas nós queremos nos levantar, dizer que somos potentes, que está circulando aquele que não olha pelo coração, olha pelo econômico, porque quem não está investindo na favela hoje está perdendo bilhões de reais que pode crescer e ajudar o Brasil a superar essa crise. Boa. Renan, você estava num governo agora e você sabe como essa questão do gasto público é um cobertor curto ali. E essa discussão da renda, ela esbarra em que renda, né? É uma renda universal ou você vai manter um programa de transferência de renda focalizado naqueles que mais precisam? O que você acha que é viável discutir no Brasil? A gente tem um defensor incansável desse tema, que é o Suplicy, né? E o que ele defende é uma renda básica universal. Você acha que, num país do tamanho do Brasil, com essa desigualdade que a gente tem, pegar os recursos públicos e criar uma renda universal é factível? Não só é factível, como quando você faz escolhas, basta terminar com orçamento secreto, que você já começa
a partir disso, abrir bastante o caixa. Aqui ninguém está invertendo a lógica, a gente fala isso muito, não acredito, que você consegue, sim, avançar com a responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo que você tem a responsabilidade social. A gente cria, às vezes, no país, uma falsa dicotomia que você tem que escolher um ou outro. Isso não existe. Você pode tanto avançar no desenvolvimento, no equilíbrio no sentido da conta fechar, e também com todas as nossas mazelas que nós enfrentamos enquanto país. O Gabinete Compartilhado do Acredito se debruçou muito, que é formado pela Tabata, pelo Rigoni, pelo Alessandro Vieira, nesse tema a nível nacional, e esse é um tema que avançou muito na pandemia. Por quê? Porque as pessoas conheceram a face da pobreza. As pessoas entenderam o que é você não ter condições de ter um prato de comida na sua casa para que te permitir a ter um mínimo de dignidade. As pessoas entenderam que se você está com fome, você não aprende. Você não consegue aprender se você está com fome. Você tem desafios nas nossas escolas que são muito inerentes quanto a isso. Então, esse debate avançou bastante. Eu acredito que a gente precisa ter mais concretude para isso. Tem, sim, que fazer as coisas. E quando você faz as coisas, é sempre. E quem está no poder público tem que ter isso em mente sempre, que você precisa privilegiar os mais necessitados. Isso é importantíssimo. E a gente teve um retrocesso muito grande no empobrecimento da população. E aí não se fala só de pobreza, mas também do combate às desigualdades, que se manifestam das diferentes formas. Muitos aqui tiveram aula com o Sandel, que foi meu orientador na faculdade, que fala que a desigualdade ela é ruim para todo mundo, Vera. Ela, obviamente, é pior para quem está na base da pirâmide. Mas uma sociedade desigual é ruim para quem está no topo, para quem está na base, porque você não tem um encontro social, você não se encontra na praça pública, você não se encontra, ministro Barroso, no transporte público, você não se encontra onde deveria ser a melhor estratégia de combate à desigualdade de um país, que é o investimento em primeira infância. Se você consegue universalizar, por exemplo, o atendimento de creche, talvez as gerações que se tinham passado, Joana, não se encontraram, mas na creche você vai conseguir, e a criança que está naquele momento muito oportuno de seu desenvolvimento cognitivo, vai ter outras oportunidades. Eu sou, particularmente, assim, uma prova de que a educação ela consegue fazer uma transformação muito latente. Eu venho de São Gonçalo, periferia do Rio de Janeiro, e se não fosse por minha mãe, que trabalhava 3 turnos para conseguir colocar dinheiro em casa, sendo professora municipal de São Gonçalo, se não fosse por professores que acreditaram muito nesse processo, se não fosse por Olimpíadas de Matemática, como a Olimpíada Matemática das escolas públicas, a gente não teria conseguido romper certas barreiras, certos muros muito concretos que acabam aparecendo, que eu sei que, por exemplo, muitos dos meus amigos de São Gonçalo não tiveram essas oportunidades, que me fizeram, por exemplo, conseguir chegar aqui em Harvard, conseguiram fazer com que outras portas se abrissem, e não é por falta de interesse. É porque, de maneira estruturante, a nossa sociedade não consegue apresentar isso. Sim. Isso se gera um ciclo de pobreza, que a educação, isso não é clichê, a educação ela é a melhor ferramenta para quebrar esse ciclo de pobreza. Ponto. Ou a gente entende isso e prioriza de fato, ou a gente vai ficar vivendo num país e num conjunto social que é utópico, que é fantasioso. Então, sim, tem que ter os pés no chão. Eu acredito que a renda básica universal é um passo, sim, que o Brasil precisa avançar quanto a isso. Tem propostas muito interessantes a nível técnico que já foram debatidas e que a gente conseguir fazer os gatilhos necessários. Então, você pega, por exemplo, a criança tem que estar matriculada na escola, tem que estar se checando. E a gente aprendeu a fazer isso. Nós somos um dos países que mais fazem transferência de renda de maneira adequada, com os gatilhos adequados para isso. Porque o brasileiro, o povo, a gente quer poder sonhar alto. Mas quando você não é apresentado a uma realidade que você não conhece, você não sonha com o que você não sabe que existe, Edu. Você precisa saber que aquilo existe. Vou dar um exemplo aqui, Vera, para terminar essa resposta. Eu fui muito impactado por Olimpíadas de Matemática. A gente criou no Rio de Janeiro a Olimpíada Carioca de Matemática, a OCM. E fantástico, um grande programa. E no primeiro ano nós já tivemos mais de 200 mil alunos participando. Já é a segunda maior do país. E o prêmio era que os primeiros 50 alunos iam vir para a Disney e para a NASA. É o filho da escola pública, do asfalto, do morro, da favela, da periferia, vindo para a Disney e para a NASA. Isso mexe com simbolismo, com sonho, com sonhar para além do seu horizonte, que é o que mais falta para a gente. Então, a gente precisa colocar uma prioridade, sim, no nosso país. Ô Vera, tem uma coisa importante nessa questão do simbolismo, que quando eu olho para a minha infância, eu não via bons exemplos. Os exemplos que eu tinha eram o exemplo ruim, do traficante, do bandido e tal. E não é porque eles não existiam.
os bons exemplos estavam lá, mas as nossas histórias vão sendo contadas apenas do lado negativo. E nós precisamos mirar no exemplo, Sim. olhar boas histórias, construir essas alternativas, precisar ter mais pessoas da favela aqui na conferência, precisar ter mais espaços de poder, de participação. Quer dizer, quanto mais a gente se enxergar, mais a gente vai criando condições, porque existe realmente uma política na cabeça, na nossa sociedade, em que o jovem mais pobre está repetindo o fracasso dos pais e da mãe, que o cara é alcoólatra, o filho vira alcoólatra, ou se teve muitos filhos, ou virar doméstico. Então, nós precisamos destravar isso, e a melhor forma é poder ter em quem se espelhar, ter exemplos concretos. E está faltando mostrar esses bons exemplos. A conferência, ela cumpre esse papel, mas temos que escalar isso mais. O Luciano é um cara que tem ajudado muito a trazer essas experiências, inspirar pessoas a transformar, mostrar esses heróis. Né? Então, acho que nós temos que fazer muito mais disso, porque nos falta, porque estamos a todo tempo sendo marginalizados, olhados como coitadinho, pobrinho. Nós não queremos piedade, Certo. nós não queremos doação, nós queremos investimento e oportunidades para transformar a nossa vida. Luciano, eu queria te falar justamente sobre isso, né? Muitas das respostas que o Renan deu aqui, eu não sei se o meu microfone está funcionando. Elas passam por duas questões, né? A questão de você gerar uma riqueza para redistribuir. Então, eu acho que a gente tem no Brasil, com esse aumento da desigualdade, uma discussão inadiável sobre tributação, como você tributa os mais ricos, como você tributa essa questão. Então, essa é uma das coisas que eu queria colocar para você. E a outra é o mito da meritocracia, porque o Renan se colocou como uma exceção, e a gente vê alguns casos que são exceções, mas que são pensados para dizer, olha só, se o cara se esforçar, ele consegue. E a gente sabe que isso é um mito. Então, como a gente pode, como sociedade, evitar cair nessa armadilha do mito da meritocracia e resolver essa questão da redistribuição também tributária como uma forma de gerar uma igualdade maior de renda? Obrigado, Vera. Rapaz, tem que pensar agora. Bom, primeiro, acho que, respondendo a tua pergunta, tem um pouco da impressão das 4 falas aqui, a tua provocação final. Eu acho sobre a questão questão tributária, eu concordo 100%, eu já disse isso publicamente, eu sou super a favor de tributação de herança, eu sou a favor da tributação, o imposto da preguiça, que eu chamo, né, aquele cara que não trabalha, a gente tributar a preguiça e não tributar o trabalho. Então, eu acho que a gente rever a malha tributária brasileira é fundamental, é uma das reformas estruturais que, sem a menor dúvida, a gente precisa. Acho, rodando e vou chegar à meritocracia para terminar, na provocação do padre Júlio Lancelotti, essa necessidade de você se conectar com a rua e com a realidade é enorme. Eu estava vindo para cá agora e alguém lembrou de uma fala do ano retrasado que eu acho que é muito atual ainda, que a gente fica discutindo economia, os tripés econômicos. Aí o tripé econômico de verdade no Brasil é Uber, bolo de pote e venda de cosmético. E que foi as 3 cadeias desse tripé econômico brasileiro que foram muito, muito machucadas durante a pandemia. E acho que a questão da pandemia também nos traz a todos aqui. Estava vendo isso, a gente estava discutindo a minha filha na escola essa semana, a volta às aulas. Não existe jurisprudência nem jurídica, nem social, nem econômica do que a gente está vivendo. Como é que é a vida pós-pandemia, depois de 2 anos? A escola, por exemplo, era um ambiente muito sagrado para todos nós, independente da questão financeira. Quando teu filho ia faltar um dia na escola, era um problema. Hoje em dia ficou 2 anos sem ir para a escola. Então, tudo mudou. Tudo mudou de verdade. Então, como é que isso também já nos dá oportunidade? Então, a gente passou aqui, o Gilson estava falando aqui da família dele, essa coisa cruel que a gente tem no Brasil, essa pobreza hereditária que a gente vive aqui. O Farrell falou isso uma vez e eu gosto muito dessa frase, que é verdade. Essa loteria do CEP, que o lugar que você nasce praticamente determina o número de oportunidades que você vai ter na vida, e isso é muito cruel. É isso que a gente tem que romper. Eu acho que a redução da desigualdade não é só a diferença entre o rico e o pobre. É sobre a geração de oportunidades. Esse é o mais importante. Outro dia eu estava num jantar, estava até comigo, e aí eu comecei a falar de desigualdade, e era um jantar de bolsonaristas arrependidos, entendeu? Então, são um pouco arredios, ainda ligados ao liberalismo Boston, anos 80, Chicago, anos 80, perdão.
e que não consegue ouvir desigualdade. Não, mas eu não estou falando de desigualdade de dinheiro. Assim, não é que você vai tirar do presidente da empresa para dar para a Caixa. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre quando a Caixa vai trabalhar no varejo, que ela tenha tido uma trilha de educação ao longo da vida, que ela possa olhar para o presidente da empresa, para o CEO, e saber que ela tem todas as condições para estar lá. É sobre isso que a gente está discutindo. É isso que é romper com a loteria do CEP, que é tão cruel no Brasil. Então, e sobre meritocracia, a gente não pode discutir meritocracia quando o lugar de largada é tão desigual. Quando o livro do Sandel, o último, é muito bom sobre isso, né? Porque não adianta você querer equiparar, você pega a Zona Sul do Rio de Janeiro. Sabe, o menino que nasceu no Leblon, você vai comparar com o menino que nasceu na Rocinha mesmo, que é menos de 1 quilômetro de distância. Um está largando o 15º andar e outro do -6. Então, não dá para falar de meritocracia enquanto a largada não for igual. Depois a gente pode. Então, eu acho que a discussão aqui, a hora que a gente entender que você combater as desigualdades não é importante só para a nossa consciência, mas também é importante para o nosso bolso, como país, a gente vai entender que, de fato, melhora o país como um todo. E é uma política pública não do agora, da construção a longo prazo. Qual vai ser o legado da nossa geração? Como é que a gente vai deixar um país melhor do que a gente recebeu? Então, acho que tentando... acho que eu passei pelos pontos aqui que você colocou, é um pouco como é que eu enxergo. Padre, a gente falou aqui da loteria do CEP e o senhor lida com a população que não tem CEP e que é invisível na maioria dessas discussões aí. Como que as questões ligadas à habitação mesmo, elas têm que ser encaminhadas, rediscutidas, para a gente começar a pensar numa maneira de tirar essa população que está em situação de rua das ruas. O senhor falou, você só consegue trazer essa população para uma discussão se houver conexão, se houver ali um acolhimento. Como que as nossas políticas habitacionais e de assistência social também estão longe dessa sua visão? Elas estão completamente longe e desconectadas. Acho que o Luciano usou um termo que nós temos que ter muita clareza sobre ele. Equidade. É diferente de dizer igualdade. Nós temos que ter equidade. A cada um segundo o que ele necessita. Não é uma igualdade para todos do mesmo jeito, não. A equidade, e isso é que é importante no Brasil, a equidade para dar a cada um aquilo que ele necessita. Até a renda básica, ela tem que ter um escalonamento e ser para cada um aquilo que ele necessita. Eu gostaria, Vera, de elencar alguns pontos que, para mim, são importantes nessa mudança toda, fazendo uma síntese que pode ser até a síntese final. Eu acho que é importante para que aquele que está na rua, até aquele que está na cobertura, que no Brasil haja um Estado laico de verdade. Chega de teocracia e de interferência religiosa no Estado. É preciso que o Estado seja laico e não uma teocracia. Não é possível isso. E não é aceitável dizer Deus acima de tudo e o povo abaixo de nada. Não é possível. Deus não está acima de ninguém. Ele está no meio de nós. Então, não temos que ter teocracia e temos que responder a todos a partir da necessidade de cada um. É preciso, e já foi apontado, imposto das grandes fortunas, porque se isso acontece, vai ter lugar para o pobre morar, para aquele que não tem CEP. Fim dos privilégios. É preciso ter coragem de acabar com os privilégios, para que haja equidade e que haja resposta à necessidade de cada um. O respeito à diversidade. O Brasil tem muita diversidade. Não podemos ter nenhum programa de governo que não leve em conta o grupo LGBTQIA+, que não leve em conta quilombolas, que não leve em conta indígenas, que não leve em conta toda a diversidade que o nosso país tem. E o nosso querido secretário da Educação sabe que essa capilaridade da educação no Rio de Janeiro se deve muito a Darcy Ribeiro. E eu gosto muito de citar o Darcy Ribeiro quando ele fala da nossa
essa luta, eu acho que esse sentido de uma conversa como essa passa por um desenvolvimento e um comprometimento histórico. A luta não começou conosco, nem vai acabar. Eu tenho dito, eu luto não para vencer, mas para ser fiel até o fim. E detestaria estar do lado dos que ganharam. Estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. E é a partir deles, dos que nada têm, dos que têm CEP, dos que hoje dormem na calçada, molhados, sem ter uma roupa para trocar, sem ter alimento, que nós temos que construir o caminho. Luciano, quem sabe um dia você aceita o convite e vem sentar na calçada comigo para conversar com os irmãos de rua, para ver quais são os sonhos que eles têm. Será um prazer, partilhado, padre. Pão em todas as mesas. Eu sugeriria, Vera, que todos... Estamos juntos. Que todos os que se propõem a um cargo público leiam a encíclica Laudato Si e a Fratelli Tutti do Papa Francisco. Eu queria lembrar uma coisa que diz o Papa Francisco. Nós temos que amar a todos, até os inimigos. E eu sempre digo, amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Gilson, eu queria te ouvir, então, sobre política habitacional, que eu acho que passa por toda essa coisa da superação da pobreza e passa muito pelo que você vivencia no seu dia a dia. E já que o padre falou da necessidade da gente promover equidade nos acessos e também diversidade, a gente tem, esse ano, uma rediscussão das políticas afirmativas. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como elas ajudaram na redução, por um período, das desigualdades de acesso, por exemplo, à educação, etc., e como seria importante mantê-las, se é que você acha que é isso mesmo. Essa coisa da moradia é uma coisa muito especial, assim, né? Ter uma casa, ter um lar, né? O padre está falando do direito, as pessoas que não têm um CEP, né? Na favela a gente fala do direito de ter um CEP tendo uma casa, porque por vezes nós não conseguimos receber nossas encomendas, fazer compras, quer dizer, a gente está ali bloqueado por um CEP que nos bloqueiam, seja nos aplicativos que não chegam, no e-commerce que não vende para a gente, nas soluções que nós temos criado, mas temos buscado sempre as soluções, como o Favela Brasil Express, que tem feito um trabalho muito especial de entrega na última milha para as populações, é uma coisa importante. E essa coisa da moradia, eu me lembro quando morava ali no córrego do Brejo, de que o meu sonho era ter uma casa bonita. E a minha casa bonita era uma casa pintada, era uma casa rica, né? E aí, quantos outros milhões de brasileiros não têm essa casa rica, vivem em situação de salubridade, em cima do córrego, em situações... A gente até tem um programa aqui que o Carlos, do Cores da Favela, está lançando agora o NFT. Procurem Cores da Favela na internet, vocês vão achar, que é de transformação das moradias e de construção de moradias. Eu acredito que a política habitacional está muito distante da vida das pessoas, né? E mesmo quando você vê os grandes lançamentos imobiliários, eles excluem os trabalhadores, né? Então, a gente continua na senzala, naquele quartinho pequeno, né? E quando vai pensar também, é sempre aquele quadradinho, aquela caixinha, não inova, não cria qualidade de vida, às vezes transfere a favela para dentro dos prédios, para as moradias, deixando a gente afastado das cidades, sem oportunidades, nos marginalizando. Então, precisa pensar uma política habitacional de fato para as pessoas, né? Então, eu acho que eu fui lá em Medellín, vi as experiências de Medellín, vi outras experiências pelo mundo inteiro, mas tem boas experiências acontecendo no Brasil. Precisamos olhar o Brasil, ver a nossa casa, ver o nosso quintal, conhecer o Brasil. Alguém me falou agora na entrada que o Brasil não conhece o Brasil, e é de fato, né? A Fundação Brasil Meu Amor fala muito sobre isso, de que precisamos conhecer e nos conhecer e conhecer as oportunidades que estão por aí. Então, o Brasil é inovador, o Brasil em diversas áreas tem feito ações de transformação, então a gente olhar um pouquinho mais e tentar escalar. Nós, enquanto G10, Favelas, temos sempre buscado transformar
a vida das pessoas através de experiências que ainda pequenas possam ser escaladas, né? Então, nós criamos ali o G10 Bank, participações, para pensar acesso ao crédito para a população. Então, é um banco, de fato. Nós, para poder resolver essa questão dos investidores anjos, que às vezes vêm aqui e quer levar o sonho da pessoa, levando 70% da empresa para dar um trocado. Então, nós criamos a Bolsa de Valores da Favela para ser a maior plataforma de investimento de startups de favela do Brasil. E eu queria também aproveitar para fazer um convite e uma provocação de que a gente precisa reverter a pobreza criando oportunidades para os nossos jovens. Então, a gente criou um programa, que aí alguém falou para mim durante o almoço, como é que a gente pode ajudar sendo efetivo no combate à pobreza? Eu falei para ele para ser uma bênção na vida de alguém. Ajude uma pessoa a impactar outras pessoas. E aí nós pensamos que tem uma parcela importante da população de jovens e mulheres em que nós queremos ajudar a ficar rico e bem novinho, né? Essa discussão saiu com meu filho, eu falei para o meu filho de 16 anos, e com o Giva Nildo, que é do Favela Brasil Express, e eu falei, vou te dar um dinheiro para você empreender. E aí, por qualquer motivo, entramos sobre discussões sobre o que é ser pobre, né? Que a minha tia, que me criou, de 108 anos, falava que pobre é o cão. Então, ninguém é pobre. E aí eu falei para ele, perguntei para ele se ele era pobre. Ele falou, não, eu sou rico e bem novinho. Eu falei, tá aí. O jovem quer ser rico, bem novinho. Então, nós criamos um programa e estamos precisando de mentores que, de fato, ajude. Não fique naquela modelagem, vou mandar. Não, que adote esse jovem, que queira transformar, que ajude com educação, que ajude com o processo todo, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas da favela se tornando rico e bem novinho e poder contar essa experiência e ter exemplo. Eu acho, por exemplo, um super exemplo de pessoa que da periferia, que alcançou um espaço e que muitas pessoas se inspiram, como a Tabata Amaral, né, que é uma pessoa que a gente olha lá e fala, caramba, e parecia até distante quando a gente se encontrou, de conseguir, ela vem trazendo e democratizando esse acesso e outras pessoas têm buscado espaço. Então, precisamos do exemplo, precisamos da transformação, precisamos garantir o processo de moradia, de investimento, mas que as pessoas possam realizar esse sonho, destravar de que você é obrigado a ser predestinado a dar errado, a morar na favela, a ficar pobre. Não, podemos transformar a vida se todo mundo se ajudar e se entender. Eu não acredito num Brasil em que se fale de uma Alphaville e de uma favela, em que uma parte vai para o home office e outra parte vai passar fome, de milhões de desempregados, de que a gente vive distante, como se as pessoas devessem ter medo de mim. Eu quero estar mais perto, eu não quero piedade, eu não quero doação, eu não quero esmola, eu quero transformar a vida das pessoas que vivem na favela, dos moradores de rua poder ter acesso à casa, da gente poder se ajudar e transformar uns aos outros. Beleza. Luciano, chegou uma pergunta aqui para a gente sobre mudança climática. Não é a dança dos famosos. Acho que isso o pessoal vai te perguntar no café depois, mas sobre mudança climática, porque falava mais de como isso atinge os jovens e essa emergência de que o mundo pode acabar a qualquer momento, gera uma eco-ansiedade, mas eu queria extrapolar um pouco a pergunta para o nosso tema, né? Pobreza e desigualdade. Também esse é um assunto que atinge desigualmente países e populações, porque vai ser muito pior para países pobres e a emergência climática se coloca muito mais para as populações pobres. E a gente tem um governo que não liga a mínima para isso. Como você acha que, para a nossa eleição presidencial, esse tema ambiental tem que entrar? Tem que entrar de um jeito diferente. Não pode ser, como a gente sempre discutiu, como se ambientalismo fosse uma coisa só da esquerda e não um problema que vai atingir a todos nós em algum momento. Vera, esse é um bom ponto importante. Até eu acho que nós somos os maiores produtores de alimento do mundo, e como a gente colocou, a gente tem 16 milhões de brasileiros passando fome, a gente tem 60 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, boa parte da nossa população. Eu acho pouco provável que o Brasil, nos próximos anos, consiga produzir tênis mais barato que Taiwan, ou que a China, ou chip de celular mais barato que Taiwan. Acho que a gente não vai ser competitivo nesse nível, mas nós temos a maior floresta tropical do planeta, a gente tem a maior riqueza de biodiversidade do planeta, a gente tem uma capacidade de produzir e de ser sustentável ao mesmo tempo. E eu acho que, nesses últimos anos, o Brasil perdeu a capacidade de liderar qualquer agenda internacional, o que é um pecado. E essa agenda especificamente que você colocou, a gente sempre foi muito ouvido. O Brasil, ao longo do século passado, teve a capacidade de construir a sua capital, né, ministro? Em 5 anos, teve a capacidade de fazer um palácio muito diferente do resto do planeta, era um palácio
com arquitetura linda, horizontal, tudo de vidro, na linha dos olhos do povo, e todo transparente, ou seja, dando a perspectiva de que o poder era horizontal e transparente. A gente foi referência de arte, referência de tantas coisas, e hoje a gente não é referência de coisa nenhuma no debate internacional. E eu acho, pessoalmente falando, que se fosse na Fantástica Fábrica de Chocolate, a nossa barra premiada, a nossa barra dourada, é a gente liderar, a gente ser a maior potência verde do planeta. A gente tem todas as condições para ser isso. A gente pode ser líder de descarbonização, a gente pode ser a maior potência produtora de alimentos e também de maneira sustentável. Eu acho que essa agenda está na nossa cara, de verdade. E o retrocesso que a gente viveu nos últimos anos nessa agenda é abissal. Então, eu fico muito preocupado em essa agenda passar. Dizem que você tem hoje quase 50 trilhões de dólares que eram de fundos soberanos e outros tipos de fundos que estavam investidos em óleo e gás e esse tipo de investimento que hoje busca investimentos limpos, sustentáveis, energias alternativas, energias limpas. Então, esse ponto que você colocou, isso me incomoda um pouco no debate eleitoral desse ano. Eduardo, espero que você consiga sair dessa arapuca, que é ficar só debatendo os conchavos políticos, quem está em cada lugar, quem está com quem, qual que é o fundo partidário para um, para outro, quem vai ser aqui, acolá, e a gente não fica discutindo o programa, a agenda, o que de fato a gente pode fazer para melhorar o país. O que a gente está discutindo aqui hoje, se a gente falar que é um problema de fácil solução, como é que você reduz desigualdade, como é que você gera oportunidade de maneira democrática, é muito complexo, é muito difícil. Não tem ninguém que fala, não, mas se eu tivesse tempo eu resolvia. Não vai resolver. Então, só vai resolver se de fato a gente debater, juntar, curar as melhores ideias, as melhores cabeças, botar todo mundo junto, não ficar brigando em praça pública, não ficar falando que você é feio, você é bobo, você é chato. Não, vamos tentar achar solução para as coisas. Então, não é simples o que a gente está debatendo aqui. Então, esses problemas maiores vão dar muito trabalho, mas tem uma oportunidade dessa agenda verde do Brasil como potência verde global que está na nossa cara, e se a gente não aproveitar, o cavalo vai passar selado mais uma vez para a gente e para as próximas gerações. Sim. O João já ergueu a plaquinha ali de 5 minutos, então eu vou passar para o Renan, para a última fala dele, e eu acho que a gente pode fazer o círculo completo voltando para a educação, que é o começo de tudo, e é o que vai começar a nos tirar desse buraco. Eu queria que você elencasse de uma forma rápida, Renan, qual que deve ser a prioridade número 1 na educação para a gente começar a sair desse momento que a gente está. É primeira infância, é universalização, que a gente até conseguiu no ensino fundamental, mas não nas outras áreas. O que fazer com o ensino universitário? Qual que é o quadro geral da educação para a gente começar a superar esse quadro de pobreza e desigualdade? Vera, para mim, certamente eu foco na primeira infância e nos anos iniciais do ensino fundamental. Na primeira infância, porque você tem um momento onde a mente da criança é quase uma esponja. Né? O que você ensinar, a criança está aprendendo, está absorvendo, e é onde você começa a ter essa grande desigualdade se manifestando. E é muito importante também, porque o acesso a uma creche, a um espaço infantil com intencionalidade, ajuda não só a criança, mas também a família, especialmente a mãe, que acaba tendo a capacidade, né, que infelizmente quando tem essa ausência não pode poder trabalhar, e várias outras questões. Deveria ser para a mãe, para o pai, mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, se acaba tendo uma maior inclinação para isso. E também a alfabetização. A gente tem um grande problema no nosso país que a gente não alfabetiza bem. E nós temos casos de sucesso. O que o Ceará conseguiu fazer a partir da experiência de Sobral, eu e Tabata estivemos lá, Zé Fred é um grande entusiasta disso também, um pacto pela alfabetização na idade certa. Quando você alfabetiza mal, você gera o dilema da dívida do cartão de crédito, o efeito bola de neve. A gente teve que criar um programa no final do ano passado para realfabetizar jovens do 6º, 7º ano, que não foram alfabetizados da maneira adequada, e isso vai se alastrando. Então, uma dívida nesse processo de conhecimento muito séria que a gente acaba passando. E a gente teve um retrocesso agora, no sentido dessa evasão escolar. O Ricardo Paz de Barros e a Lara Mívia, do INSPER, soltaram uma pesquisa muito bacana, um estudo bacana, que mostra que 17% dos jovens hoje no Brasil, com 16 anos, não devem terminar o ensino, a educação básica. Isso representa um custo para a sociedade
monetário, se a gente fizer, né, todas essas análises, de 220 bilhões de reais por ano. A gente não tem a dimensão do que representa o não investimento na educação. Então, isso é injustificável porque a educação é um direito pactuado por lei na sociedade brasileira. Isso não é uma coisa que a gente apertou a mão, isso é pactado por lei. E também é incompreensível, porque você tem um retorno gigantesco para isso. Então, assim, para a gente, você acaba tendo uma análise que o pior problema para um doente, e no caso, eu acho que esse doente, no caso, é o Brasil, não é saber que está doente. O pior problema para o doente é ser diagnosticado da forma errada. É você tomar o remédio errado. E, infelizmente, o Brasil vem sucessivamente tomando esse remédio errado. Então, hoje a gente coloca, de fato, a educação como uma pauta prioritária. O Denis, da Fundação, fala isso muito bem. A educação não é vista como uma fratura exposta, como a saúde e a segurança pública são vistas. Você vai no hospital, ministro, aí você não tem um bom tratamento, você fala, nossa, a saúde está uma droga. Você sai na rua, e aí você é assaltado, você fala, nossa, a segurança está horrível. Você não acorda um dia e fala, nossa, se eu soubesse um pouquinho mais de aritmética e geografia, eu estaria tendo um dia mais produtivo. Você não percebe isso necessariamente naquele dia, mas o custo geracional é o maior que a gente paga enquanto sociedade. Ótimo. Com isso, então, a gente encerra. Padre, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas suas provocações, pelas suas reflexões. Acho que mexeram aqui com todo mundo. E eu aceitei o convite do padre, hein, padre? Vamos sentar na calçada juntos, tá? Vamos ter isso. Obrigada também, Gilson. Obrigada, Renan. Obrigada, Luciano. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado. Obrigada a você. E obrigada a todos. Acho que essa presença aqui mostra que o assunto é importante mesmo. Acho que todo mundo tem que pensar junto. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigado a todos. Boa noite. Fica com Deus. Obrigado.